e nós começamos a ver por que será que estas coisas acontecem. E aí, o que vocês acharam dessas imagens? Nos fazem refletir, pensar, não é mesmo? A violência, infelizmente, ela campeia no mundo todo, seja em termos de guerra, de invasões, de conflitos, de assassinatos, de sequestro, o próprio suicídio. Isso tudo faz parte, porque nós estamos num período de transição e, segundo os amigos espirituais, hoje estão reencarnados na Terra espíritos dos grandes exponenciais, do bem e do mal. Há um momento de uma mistura, exatamente para que dessa mistura surja um novo mundo. Camadas populacionais inferiores, diz Herculano Pires, reencarnam na Terra para serem auxiliados através do exemplo daqueles que caminharam um pouco mais. Trazem dissabores, trazem violência, mas faz parte. Quando outrora nós éramos os errados, tivemos apoio dos que caminharam mais. Que bom que agora é a nossa hora de apoiar. Porque a grande lei do universo é a lei de amor. Nós poderíamos passar pela grande transição sem a necessidade do sofrimento, se amássemos de tal maneira que o nosso bem anulasse o mal que nós fizemos. Mas como o egoísmo ainda é para nós a grande centelha que parece avivar o nosso entusiasmo da combustão da vida, ele dominando-nos faz que erremos e reajustemos, pequemos na palavra tradicional da teologia e voltemos a reabilitar-nos. Então nós vamos ver a grande transição como se opera, e Allan Kardec falou que um dia a Terra seria habitada por espíritos felizes e que por volta do ano de 1988-90 a Terra entrava por sua vez nessa camada de fotos, onde ficará por quase 2000 anos. Abrindo parênteses, na vez anterior em que isso ocorreu, os indianos chamam o período das trevas, o período de Kali Yuga, o período dos grandes sofrimentos. Naturalmente o sistema saiu e ao realizar o seu grande périplo de 26.000 anos, em órbita elíptica, novamente entra na camada de fótons e então que se dá a transmigração de espíritos de uma outra dimensão, no caso, Alcíone, uma das 7 Pleiades, essas estrelas da constelação do Touro, que eram visíveis da Terra desde a Grécia Antiga. Se nós nos recordarmos da mitologia, vamos ver, por exemplo, como era considerada essa estrela dentro do conceito mitológico dos gregos. Pois agora, acercando-se o nosso planeta de entrar neste imenso oceano de fótons azuis, cuja luminosidade não produz calor, segundo os astrônomos, naturalmente haverá a grande migração de espíritos nobres de Alcíone para o planeta terrestre, mas, ao mesmo tempo, os maus, esses que se integram às falanges do mal, os responsáveis avarentos pela fome. Lendo as estatísticas da FAO, Organização Mundial de Alimentos, que tem sede na Itália, sabemos que 800 milhões de pessoas devem morrer à fome nos próximos 10 anos. E a Terra produz alimentos para todos sustentarmos. Inermes não mais reencarnarão na Terra. Não haverá aqui possibilidade psíquica. Irão para mundos inferiores, conforme a proposta mitológica da Bíblia, em que Lúcifer, rebelando-se contra Deus, foi expulso do paraíso ao Hades, ao inferno, uma região de sofrimentos intérminos. Esse Hades está dentro de nós, são sentimentos impuros. Então aqueles que permanecerem nessa faixa sairão da terra, enquanto que os nobres espíritos do período de Péricles, no século V, aqueles filósofos, aqueles pais das ciências empíricas, retornarão. Os grandes pensadores do período pré-cristão, aqueles grandes idealistas da escola neoplatônica de Alexandria, os grandes renascentistas, os cientistas a partir do século XVI, XVII, os técnicos na área da ciência profunda,
da nanotecnologia, do holograma, da astrofísica, eles reencarnarão para poder promover o planeta da Terra ao lado desses espíritos nobres que Manuel Filomeno de Miranda, no seu livro Transição Planetária, afirma vir de Alcione. Mas não foi de Alcione que importa, de outro lugar virão esses números tutelares para poder travar a grande batalha do Armagedon. Não lá no Vale de Josafá, mas em nossas ruas, na violência urbana, que é a segunda causa mortes no Brasil, a violência urbana, para poder evitar a violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência contra o idoso, o enfermo, o afrodescendente. Nós, que mantemos tantos preconceitos, deveremos deixar esta carga do colonialismo, da nossa inferioridade, para que esses espíritos nobres desenhem uma era de fraternidade, de bem-estar em nosso planeta, ensejando-nos o mundo de regeneração. Então, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, dentro dos postulados absolutamente kardecianos, especialmente em A Gênese, quando o codificador fala da geração nova, desses espíritos não comprometidos com o planeta, que irão naturalmente criar o novo Éden, o novo paraíso, a Jerusalém libertada. Tudo isso são símbolos das tradições do Velho e do Novo Testamento. O Espiritismo, marchando ao lado do progresso, avançará com a ciência, como disse Allan Kardec. Do dia que a ciência provar que os espíritas estamos equivocados em um ponto, abandonemos este ponto e sigamos a ciência. Essa doutrina notável, que hoje se espelha na física quântica, na biologia molecular, para poder estudar o perispírito e para poder, na física, na astrofísica, acompanharmos a evolução planetária, essa doutrina nos diz que estamos no amanhecer de uma nova era. Essa transição planetária, e o nosso é um programa de transição, porque tudo é relativo no planeta terrestre. Ela se vem dando e ocorrerá mais acelerada. Então, provavelmente, teremos mais sofrimentos, especialmente aqueles que nos não prepararmos para uma convicção religiosa estruturada na palavra de Jesus, rica da certeza da imortalidade. Quando o corpo tombar, o espírito prossegue na sua trajetória no rumo do infinito até alcançar o reino de Deus que está dentro do seu próprio coração. Essas expiações coletivas e dolorosas fazem parte do nosso processo da evolução. Não pensemos, portanto, que o mundo se vai acabar, porque o fenômeno da morte em nós é tão natural que quando ele ocorrer naturalmente, nós mudaremos de estágio vibratório e a Terra evoluirá lentamente na sua fatalidade, que será sair do mundo de provas para o mundo de regeneração. Este mundo de regeneração desenha-se de uma maneira fascinante para nós. Após as grandes dores, as alegrias. Mas antes que essas dores aconteçam, não seria o caso de nós mudarmos de atitude mental, de gerarmos mais fraternidade, de mantermos a nossa família dentro de um clima de respeito, de equidade, de justiça? Deixamos essas interrogações no ar. Merece recordar que Jesus estava em Jerusalém. E ao sair do templo, os discípulos, deslumbrados com esta obra colossal, disseram-lhe: Senhor, vede que pedras, vede que templo. E Jesus, com seriedade, redarguiu: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Essas anotações constam do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 1 a 32. Atravessaram o vale do Cedron e foram momentaneamente ao Jardim das Oliveiras. Ali então, defronte do templo, os discípulos, atemorizados com aquele prognóstico, perguntaram-lhe: dize-nos quando isto acontecerá. Quais são os sinais que nós teremos desses insucessos? E Jesus narrou o célebre sermão profético. Ele procura esclarecer que a sociedade passaria por tremendos períodos de dificuldades e de desafios. E que, naturalmente, naqueles dias tumultuosos, quem estivesse no campo não teria tempo de ir à cidade.
Aquele que estivesse no telhado não teria tempo de descer para poder reunir os seus objetos de valor e evadir-se das catástrofes. E adentrando-se ainda mais na psicologia da criatura humana, reportava-se que os filhos entregariam os pais à justiça, os pais entregariam os filhos, e mesmo haveria calamidades de todo porte. O sol perderia sua luz, a lua se banharia de sangue, e ante um prognóstico fatídico tão grave, ele continuou: se não fosse por amor do Pai aos seus eleitos, tudo isso se tornaria ainda mais grave, porque estes sinais são apenas o começo. Mas também São Mateus, São Lucas referem-se a essas catástrofes, que estarão perfeitamente desenhadas mais tarde no Apocalipse de São João. Allan Kardec aborda com propriedade essas tragédias do cotidiano e interroga os seres venerandos por que existe a destruição. A destruição é uma lei de Deus e os espíritos redarguem, sem dúvida. É necessário que tudo se destrua para renovar-se. É um fenômeno natural, porque vivemos no mundo das formas e o mundo da realidade é outra. Vivemos no mundo biológico, principalmente os seres vegetais, animais e humanos. E esse processo é de transformações incessantes. Logo, Allan Kardec dá-se conta de que é necessário que ocorram essas mudanças, tanto de natureza sísmica, nos fenômenos geológicos, como de natureza emocional, social, psicológica, econômica e particularmente da grande transição moral, porque deve passar a sociedade. Mas o que ocorre é a grande transformação, conforme Allan Kardec, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Não haverá, portanto, o aniquilamento da vida na Terra, o fim do mundo, a destruição. Haverá a morte. Mas a morte é um fenômeno biológico. Esse fenômeno biológico faz parte do processo da vida. Para nós morrer, seja num acidente ou seja no leito de conforto, a questão é apenas de natureza emocional, porque encerra o ciclo da vida, mas não encerra a vida, porque nós continuamos a viver. Dessa maneira, essas calamidades que tanto chocam estão dentro do mapeamento das nossas necessidades evolutivas. Cabe ao Espiritismo, doutrina racional, esclarecer que essas calamidades fazem parte de um processo, o processo de mudança. Poderíamos evitar isso? Até certo ponto, sim, porque nós constituímos populações que nos caracterizamos pelo ódio, pela perversidade. E muitas vezes invadimos cidades no passado com armas de destruição, incendiamos povoados, destruímos as colheitas, salgamos a terra para que nada pudesse ali ter vida e geramos karmas individuais, karmas coletivos. Desencarnamos e, por mais incrível que pareça, oportunamente as leis divinas unem-nos em uma viagem de avião, que vai ser vitimado por qualquer problema de natureza mecânica ou atmosférica, ou mesmo de natureza falha humana. Outras vezes, através de acidentes calamitosos nas estradas, nos grandes feriados, como neste que tivemos no mês de janeiro recente. Essa transição planetária que tantas dores nos tem causado fazem parte do processo da evolução. Por isso são uma lei da natureza, como Allan Kardec estabeleceu. Leia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É um livro muito fácil de entender. O livro é todinho de perguntas e respostas. E você vai no assunto que mais te interessar. Família, sexo, dinheiro, por que um é rico, outro é pobre, etc. Né? Animais. E você pode baixar esse livro e outros livros sobre mediunidade, diversos assuntos, no link abaixo. Clique abaixo do vídeo, aí nos textos, que o texto se expande e você vai ter o link para os livros, tá bom? Se esclareça.